Boa noite aos nobres vereadores. Câmara Municipal de Manduri, 14ª sessão extraordinária de 31 de agosto de 2022. Invocando a proteção divina e havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta esta sessão extraordinária no plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Está em votação a ata da 12ª sessão ordinária realizada em 22 de agosto. Quem estiver de acordo permaneça sentado e quem for ao contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 400 de 2022 da Prefeitura Municipal de Manduri. Boa noite a todos, novos colegas, os funcionários que nos assessoram e os internautas que porventura estejam acompanhando a sessão pela internet. Manduri, 31 de agosto de 2022. Ofício número 400/2022. Assunto: retirada de apreciação de projeto de lei. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, venho através de solicitar a retirada de apreciação do projeto de lei para adequação do seguinte projeto de lei para adequação. Projeto de lei complementar número 12/2022, que dispõe sobre o reenquadramento do cargo de dentista no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências correlatas. Contando antecipadamente com o apoio dessa ilustre Casa de Leis, a presente iniciativa, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência as expressões de apreço e consideração. Assina José Univaldo Juste, prefeito. O projeto que iria ser lido hoje foi retirado pelo Executivo e protocolado um novo projeto, já com alterações. Neste momento, consulta ao plenário para a leitura do projeto de lei complementar 13 de 2022, que dispõe sobre o mesmo conteúdo do projeto de lei complementar 12 de 2022, o qual foi objeto dessa convocação. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 13 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre reenquadramento do cargo de dentista no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e de outras providências correlatadas. Manduri, 31 de agosto de 2022, ofício número 399/2022, senhor presidente, nobres edis. Vimos a elevada presença de Vossa Excelência e eminentes pares para solicitar-lhe as providências necessárias no sentido de fazer realizar uma sessão extraordinária em caráter de urgência urgentíssima, de acordo com as normas regimentais, visando a apreciação do incluso projeto de lei complementar número 13/2022, de 31 de agosto de 2022, cuja ementa é a seguinte: dispõe sobre o reenquadramento do cargo de dentista no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências correlatas. O presente projeto de lei tem como escopo dar cumprimento à decisão proferida pela meritíssima juíza federal da primeira vara federal de Ourinhos, nos termos da ação pública civil número 5.603.22.4.03.6125, primeira vara federal de Ourinhos, em que figura como autor o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e como réus, município de Manduri e Impel Consultoria Limitada,
em que deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão do concurso promovido pelo município de Manduri após a realização das provas práticas para os cargos de coveiro, eletricista, motorista, pedreiro e tratorista, previstas para o dia 31/7 de 2022, com a finalidade de proceder à retificação da remuneração do cargo de dentista, adequando-a ao estabelecido na Lei Federal número 3.999, de 61, com posteriores reabertura de novo prazo, com ampla publicidade para inscrições no referido cargo e, caso de haver novos inscritos, ser realizada nova prática para ingresso no cargo de dentista, com anulação da prova para o cargo de dentista já realizada, consoante a cópia da decisão anteriormente anexada. O que se verifica no caso presente é que o vencimento anteriormente fixado na tabela de referência do município encontra-se distoante dos valores fixados pela Lei Federal 3.999, de 61, pois houve a previsão em edital de remuneração mínima prevista em lei para o cargo de dentista. Entretanto, após a realização da prova escrita para os cargos elencados no referido edital, houve necessidade da realização de provas práticas, que foram marcadas para o dia 31/7 de 2022, para os cargos que assim necessitavam. E, como a propositura da referida ação foi no intento de sobrestar todo o processo, houve deferimento parcialmente da tutela antecipada, aplicando por parte esse dispositivo a suspensão de todo o processo até que a situação relativa ao cargo de dentista seja devidamente regularizada, com a fixação do piso salarial desta categoria no quadro permanente da Prefeitura Municipal. Considerando ainda que na data de 25 de agosto de 2022 foi prolatada respeitável decisão da doutora Giovana Aparecida Lima Maia, meritíssima juíza federal da comarca de Ourinhos, nos autos supracitados, para o fim de, em juízo de retratação, retificar a decisão apenas para determinar que os efeitos da decisão incidam para suspender o concurso, edital número 01/2022 do município de Manduri, quanto ao cargo de dentista, possibilitando-se a continuidade do concurso para os demais cargos. E ainda manteve a decisão tal como está lançada. Pela mesma decisão, determinou ainda que a comunicação imediata, com a devida urgência aos desembargos, relator do agravo de instrumento, acerca da reforma da decisão impugnada, em face ao agravo de instrumento impetrado pelo município de Manduri. O município, portanto, está fazendo por cumprir a decisão judicial, de modo que já determinou a suspensão do processo de concurso público, número 01/2022, a partir de 26 de agosto de 2022, para o cargo de dentista, nos termos da decisão lançada conforme os termos do decreto número 2170/2022 desta data, até que seja determinado novos atos em relação ao processo supramencionado. Por essa razão é que efetivamente estamos remetendo à apreciação dessa Casa de Leis o presente projeto de lei, para que, uma vez devidamente analisado, possa, enfim, receber o competente parecer favorável à sua aprovação, cumprindo dessa forma a determinação judicial, bem como ainda garantindo aos profissionais dentistas a justa remuneração conforme dispositivo constitucional supracitado. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, certamente os senhores vereadores darão a atenção necessária à sua aprovação,
por ser medida da mais lídima e cristalina justiça. Atenciosamente assina José Onivaldo Juste, prefeito municipal. Anexo, então, está o projeto de lei complementar número 13 para análise das comissões. O projeto de lei que foi lido está à disposição de todos na Secretaria, no site oficial da Câmara, e fica desde já encaminhado às respectivas comissões para a emissão dos pareceres no prazo regimental. A reunião das comissões será dia 6/9, terça-feira, às 15 horas. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 63 das comissões ao projeto de lei complementar 10/2022 do Executivo, que dispõe sobre a criação e extinção de cargos públicos junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mandory e da outras providências correlatadas. Parecer número 63, de 23 de agosto de 2022. Parecer conjunto das comissões de legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Cultura e Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 010/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e extinção de cargos públicos junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mandory e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, para as comissões de Finanças e Orçamento, bem como para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Mandory estabelece que ao município compete prover tudo aquilo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo o artigo 44, inciso 1º da Lei Orçamentária, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias, bem como a fixação da remuneração correspondente. A criação e extinção de cargos que, pelo princípio da simetria, aplica-se ao prefeito, também estão previstos na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Assim percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Mandory. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação de 31 cargos efetivos e a extinção de 2 cargos efetivos. É certo que a criação e extinção de cargos constitui inequívoca formulação de política geral, questão a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são os da conveniência e oportunidade. Ocorre que a criação desses novos cargos implica aumento de despesas, o que faz incidir os dispostos na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos artigos 16 e 17 exigem seguintes medidas. A. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. C. Demonstrar origem dos recursos para o seu custeio. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 15, caput, estabelece que as despesas sem adequação orçamentária, ou seja, sem dotação suficiente, serão consideradas nulas
irregulares e lesivas ao patrimônio público. De acordo com o professor Cláudio Nascimento, estimar impacto orçamentário financeiro é identificar, nesse caso, enquanto o aumento da despesa afeta o orçamento e o caixa da entidade, não só no que diz respeito ao valor, mas também se o aumento implica na não execução de outras despesas ou na hipótese de tal aumento se somar as despesas já existentes, qual seria a fonte ou a financiá-lo. O impacto do aumento das despesas será sempre orçamentário, pois a despesa precisa ser contemplada no orçamento para que possa ser executada, mas nem sempre financeiro, tendo em vista que a despesa fixada no orçamento representa uma autorização de gasto e não a obrigação da sua realização. Ou seja, a obrigação de pagar uma despesa só irá existir caso a administração pública execute a despesa. Segundo Fernandes, essa estimativa, em homenagem ao princípio da segregação das funções, não deve ser feita pelo ordenador de despesa, mas por outro órgão ou agente a fim de que se efetive o controle sobre a função. Conseguindo-se que, para o efetivo provimento dos cargos criados, será necessário realização de concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar 010/2022. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, sala das comissões, em 23 de agosto de 2022, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Altino Faria dos Santos, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardes, Mari de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, servidores desta casa e aqueles que nos acompanham pela internet. Assim como quando veio já o outro projeto, que gerou já um descontentamento entre os servidores, né, desta casa, que não é de hoje que a gente se pauta aqui para o reenquadramento das referências, assim como foi lido hoje o projeto aí dos dentistas. A gente vem verificando em todos os projetos que vem criando, e esse não é diferente dos demais. Tivemos críticas aí no momento em que se lançou o concurso público, e eu acredito que é o momento da gente, como representante do povo e da classe de servidores também aqui nessa casa, dizer da indignação de estar criando 31 cargos, né? Com complementação de salário ainda. Então, não se paga nem o mínimo no base, né? E a gente vê que isso está muito difícil de ser regulamentado. Eu acredito que poderia ter vindo já uma referenciação, né? Uma alteração das referências para todos os cargos. Eu acho que isso é medida de justiça, de reconhecimento, porque a gente vê que no impacto orçamentário existe essa possibilidade, porque estamos em 42%, 43%, até com o próprio reenquadramento dos dentistas aí, que vão dar mais de 100%, ainda assim a folha fica abaixo. Então a gente sabe aí que temos demais profissionais, tem o piso dos professores, tem da enfermagem, tem os motoristas recebendo R$ 1.013, mais a complementação para chegar em 1.212, é uma diferença muito pequena, que pelo menos chegasse no salário mínimo, né? Fora a diária de motoristas, que se a gente for ver no pé da letra, se eles não levar água e uma marmita para comer no meio da estrada, dependendo do lugar que se vai, passa fome. Então, não, para mim, aquilo hoje já não é mais diária. Então, aqui eu deixo o meu apelo ao prefeito,
a gente é parceiro, vamos buscar recursos juntos, só que no momento em que a gente tem que falar o que realmente está acontecendo, a gente fala, porque o servidor público é taxado de vagabundo, é taxado de um monte de coisa. Só que ninguém vê no final do mês o quanto ele tem que rebolar para conseguir pagar as contas, né? Então, eu acho que esse é um momento de reflexão. Eu entendo que a necessidade dos cargos, mas se já se debruçou fazendo esse tipo de projeto de lei para a gente aprovar hoje aqui, por que não já verificar a possibilidade de reenquadramento, nem que pequena fosse, assim como já ocorreu atrás? Então, eu acho que está faltando aí um pouquinho de querer. Aí, então, fica aí a minha indignação. A seguir, passaremos à votação de acordo com o regimento interno. Será nominal. O vereador que for a favor do projeto diz sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. Cristiano Vicente Davi. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardi, sim. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Mery de Souza Lopes. Não. Altino Faria dos Santos. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. O projeto de lei complementar 10 de 2022 foi aprovado por 8 votos a 1. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 64 das comissões ao projeto de lei complementar 11 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre a alteração do quadro de pessoal, anexo 2, e cria o cargo de função gratificada, anexo 4º e 5º da autarquia, Superintendência de Água e Esgoto de Manduri, Saimã, de acordo com a lei complementar número 2316, de 19 de outubro de 2021 e da outras providências. Parecer no 64, de 30 de agosto de 2022. Parecer conjunto das comissões de legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 011 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos públicos efetivos na função gratificada e de função gratificada, junto ao quadro de pessoal da Saimã e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, para as comissões de Finanças e Orçamento, também como para a Comissão de Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover tudo aquilo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre os assuntos de interesse local. Segundo o artigo 44 da Lei Orgânica do Município, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autarquias, bem como
a fixação da remuneração correspondente. A criação e extinção de cargos, que, pelo princípio da simetria, aplica-se ao prefeito, também estão previstos na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do prefeito do Poder Executivo Municipal, encontrando o respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do município de Manduri. É certo que a criação e extinção de cargos constitui inequívoca a formulação de política geral, questão a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são os da conveniência e oportunidade. Ocorre que a criação desses novos cargos implica aumento de despesas, o que faz incidir o disposto na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos artigos 16 e 17 exigem a seguinte medida: a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. B. Declaração de ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 15, no caput, estabelece que as despesas sem adequação orçamentária, ou seja, sem dotação suficiente, serão consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. De acordo com o professor Claudio Nascimento, estimar impacto financeiro, impacto orçamentário financeiro, é identificar, nesse caso, o quanto o aumento dessa despesa afeta o orçamento e o caixa da entidade, não só no que diz respeito ao valor, mas também se o aumento implica na não execução de outras despesas ou na hipótese de tal aumento se somar as despesas já existentes. Qual seria a fonte a financiá-lo? O impacto do aumento da despesa será sempre orçamentário, pois a despesa precisa ser contemplada no orçamento para que possa ser executada, mas nem sempre financeiro, tendo em vista que a despesa fixada no orçamento representa uma autorização ao gasto e não a obrigação de sua realização. Ou seja, a obrigação de pagar uma despesa só irá existir caso a administração pública execute a despesa. Segundo Fernandes, essa estimativa, em homenagem ao princípio da segregação das funções, não deve ser feita pelo ordenador de despesa, mas por outro órgão ou agente, a fim de que se efetive o controle sobre a sua função. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi unânime pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Para a Comissão de Finanças e Orçamento não houve consenso, sendo o vereador José Carlos Mingardi contrário ao projeto pela motivação inconsistente do projeto, bem como pelo gasto desnecessário do dinheiro público, e o vereador Anésio Rinaldi Júnior, opinado pela legalidade e regular tramitação. Para a Comissão de Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte, o consenso foi pela regular tramitação e submissão à decisão plenária. Assim sendo, pelos motivos expostos, por decisão da Comissão de Legislação, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar 011/2022. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, para a aprovação do projeto de lei dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 30 de agosto de 2022, assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Altino Faria dos Santos, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi e Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto. Senhores, excelentíssimos senhores vereadores,
senhoras vereadoras, como já lido aqui no parecer, eu já de antemão me manifestei contrário a esse projeto de lei, por várias inconsistências. Temos aí no quadro da SAIMAN, que é uma autarquia, já 4 vagas para... Aqui nesse projeto está criando uma vaga para escriturário, sendo que já existem 4 vagas no quadro de escriturário. Uma das vagas está desocupada, não está liberada, mas está desocupada porque a pessoa da vaga é o superintendente. Exerce outra função no mesmo órgão. Solicitando a criação da vaga de escriturário, traz uma argumentação desconexa. Desconexa e irregular para a criação da vaga. Inclusive citando apontamentos do Tribunal de Contas, dizendo que essa vaga vai resolver um problema. Não vai resolver o problema, que o problema lá é a falta de um controlador interno. Controlador interno, juridicamente falando, consultado aí vários advogados que entendem disso, não tem como um controlador interno de uma função de nível médio, um escriturário, exercer essa função, ainda que com a remuneração para isso, porque ele não tem como ele controlar. É uma coisa fora de lógica, ilegal, ele controlar os atos de superiores dele. Isso se torna uma coisa completamente irregular. O órgão está sob denúncia, porque tem um funcionário braçal exercendo a função de escriturário. É uma irregularidade, mas é funcionário lá. No meu ver, poderia-se resolver de outra forma. A prefeitura já tinha em torno de 350 funcionários. Agora, hoje foi criado mais 31 vagas, extinto mais 2. São mais 29 vagas de funcionários, de vários cargos. Certamente, se procurar, você vai achar algum funcionário que tenha capacidade de exercer a função de escriturário, se for o caso, e poderia, entre acordo do prefeito e o superintendente, ser cedido para ocupar a vaga do superintendente. A vaga do superintendente. Porque a vaga do superintendente, ela está presa a ele, mas está sem o funcionário, porque aquele funcionário, que é ele, está exercendo outra função. Então, até às vezes um funcionário que está aí com alguma restrição de trabalho, uma restrição física para exercer uma outra atividade, poderia muito bem ocupar essa vaga. Então, estão querendo resolver um problema que já tem, usando de uma gambiarra. Uma gambiarra jurídica. Não existe gambiarra jurídica, não existe um escriturário fazer o serviço de contador, embora seja a empresa pequena, tem que ser alguém, no mínimo, em pé de igualdade com os demais. Ele não tem poder, ele não vai ter poder de fiscalizar, de apontar erros, de superiores hierárquicos dele, não tem. Isso, eu não posso compactuar com isso, não posso. Recentemente eu estive no gabinete do prefeito, como a vereadora Mari referiu, nós estamos juntos, aí atrás de recursos, trabalhando, mas independentemente disso, eu também comungo e concordo com as alegações da vereadora Mari Souza Lopes sobre essa questão salarial, porque
o salário que vem no leite do funcionário não é nem o salário mínimo. Para que chegue ao mínimo que tem que ser o salário mínimo, é pago um complemento. Aí quando é mandado um projeto para a Câmara, dando um aumento para o funcionário, dependendo do valor do reajuste, esse aumento ele não vai em cima de todo, ele vai em cima do salário. Aí, a prefeitura, por exemplo, se ela paga R$200 de complemento e o aumento incide, vai dar 100, não vai existir aumento para o funcionário, apenas vai diminuir o complemento de 200 para 100. Isso é um engodo. Engodo. Fala, vai ter aumento? Não tem que resolver isso. Reforço aqui o apelo da vereadora, aqui também o meu apelo para que o prefeito resolva isso. Resolva isso. Fica nessa questão, e se tem o dinheiro para pagar o complemento, então tem o dinheiro para resolver isso. Para pôr como salário o que seja pago efetivamente como salário, não menos e põe um complemento. Aí quando dá aumento não atinge nem o complemento e na prática o funcionário não recebe aumento. Eu estive recentemente no gabinete do prefeito, li um documento que ele me mandou, a Saimã solicitando reajuste no preço da tarifa da água. Com dificuldade de caixa. O reajuste é feito através de decreto, né, do prefeito. Decreto do prefeito. Eu não sei dizer exatamente se já foi feito, inclusive o superintendente apresentou todas as planilhas das outras cidades, uma porcentagem da Sabesp, eu li tudo lá. E solicitava um aumento até maior. Mas o prefeito estava acertando que parece que ia ser em torno de 12%. Eu não sei se ele já fez o decreto. Agora, como que está tendo aumento na tarifa de água porque está com problema financeiro? Não está fechando as contas. Vai aumentar a despesa aqui, senhores vereadores? Vai aumentar mais um cargo aqui para resolver um problema que não vai resolver o problema? Não vai. Cria-se uma função gratificada e coloque um funcionário lá, que já tem funcionário lá, para exercer aquilo que o Tribunal de Contas está apontando. Resolva da forma que tem que seja certa. Eu gostaria muito de aprovar o projeto, mas eu não posso compactuar isso aqui, eu não posso. E quanto a esse projeto que a gente acabou de votar, e eu votei sim, eu vou fazer uma ressalva aqui. Veio 17 cargos juntos. Eu acho que tinha que vir em cada cargo um projeto de lei, para a gente poder analisar melhor. Porque onde passa um boi, passa uma boiada. Vocês entenderam o que eu estou falando. Abriu a porteira, passou um boi, ninguém segura, passa a boiada. Então eu acho que tinha que vir um projeto para cada cargo aqui, para a gente analisar melhor, assim como veio aqui. Então, por essas argumentações, tem ilegalidades. Não é dessa forma. Ilegalidade no sentido da argumentação. A argumentação é desconexa com o projeto. Ela não tem a ver com a função que se queira criar aqui, né? E eu não posso contrariar o interesse das pessoas que votaram em mim. Nesse caso específico aqui. Se está querendo aumentar a conta de água, não pode aumentar o gasto com a entidade. Dá para se resolver dentro da própria entidade ou solicitar ao prefeito que forneça um funcionário de outro setor que fique cedido lá a autarquia, ficando adido lá durante o tempo que permanecer aquele senhor que ocupa o cargo de escriturário, enquanto ele permanecer na função de superintendente, alguém cubra a prática do serviço daquele escriturário. Isso está faltando sim, mas eu acho que não falta
vaga lá, criar uma vaga para escriturar. A cidade não aumentou. A rede hidráulica da cidade não aumentou recentemente. Não houve aumento, não há o que justifique. Não há o que justifique. E a justificativa que eu gostaria de receber aqui, no papel, é desconecta com o próprio cargo. Então, senhores, de antemão, eu já me manifestei no relatório e vou me manifestar daqui a pouco. Eu não posso concordar com uma gambiarra em cima de outra gambiarra para tentar resolver um problema. Isso não vai resolver. Se fosse resolver, tudo bem, mas não vai resolver. Seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. Rafael Pereira da Silva. Sim. Anete Reinaldo Júnior. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Mário de Souza Lopes. Não. Altino Faria dos Santos. Não. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardi, sim. Edson Durante Júnior. Sim. José Carlos Mingardi. Não. O projeto de lei complementar 11 de 2022 foi aprovado por 6 votos a 3. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Boa noite a todos, que Deus acompanhe a todos.